durou menos de 72 horas a ameaça feita pela Casa Branca de reconhecer Edmundo Gonçalves, o representante da oposição de direita na Venezuela, como o verdadeiro ganhador na eleição daquele país. A gente tem aqui as manchetes, dos principais assessores de Joe Biden chegou a falar nisso, que ia reconhecer a oposição, o Antony Blinken, mas depois voltou atrás. Por quê? Nicolás Maduro disse que, diante do cerco que estava sendo promovido pelos Estados Unidos, a Venezuela começava a cogitar a ideia de entregar a exploração de parte do petróleo da Venezuela para empresas da China e da Rússia. Parece que isso deixou os norte-americanos um pouco preocupados. Horas depois desse anúncio de Nicolás Maduro, os Estados Unidos voltaram atrás. E aí disseram, não é bem assim, não há como dizer que a oposição venceu. E não há mesmo. Se há dúvidas ainda sobre a divulgação dos resultados, é preciso cobrar transparência nessa divulgação, muita gente entende assim, inclusive o governo brasileiro, muito mais estranho seria reconhecer a vitória da oposição com base no quê? Em dados que a própria oposição está divulgando e tomar isso como verdade absoluta. Seria a demonstração de que os Estados Unidos estão querendo avançar e promover uma espécie de guerra civil na Venezuela, para avançar sobre o petróleo da Venezuela. Então, um passo atrás, que veio junto com uma seguinte afirmação feita pelos representantes da Casa Branca. Olha, não vamos reconhecer a oposição, aliás, o melhor mesmo é somar esforços com Brasil, Colômbia e México, que pedem transparência na eleição, mas não atacam a soberania da Venezuela. Então percebem que há uma diferença forte aí. Os Estados Unidos estavam partindo para a criação de um duplo poder na Venezuela, dizer que havia um outro presidente eleito, Edmundo Gonçalves, e agora já estão dizendo, não, vamos cobrar transparência, vamos nos aliar com esse bloco Brasil, Colômbia e México que estão nessa tentativa, mas sem forçar demais a mão. O Brasil ficou onde já estava, com Lula, com Celso Amorim, o assessor de Lula para assuntos internacionais, e com Itamaraty, a diplomacia brasileira muito habilidosa e com muita capacidade de conversar com diferentes atores. Bom, a estratégia de Lula, que tenta evitar um conflito mais grave, que podia desembocar até numa guerra civil na Venezuela, recebeu apoio, não só dos Estados Unidos, com essa volta atrás, mas também da França. O presidente francês Macron telefonou para Lula e disse, olha, vamos juntos, vamos seguir nessa linha de Brasil, Colômbia e México, cobrar a transparência do governo, das autoridades eleitorais, de Nicolás Maduro, mas sem promover uma espécie de guerra civil com o novo Guaidó. Vocês se lembram quem era o Juan Guaidó? Foi uma outra tentativa de dar um golpe na Venezuela, quando os Estados Unidos e alguns países europeus reconheceram o Guaidó como presidente. Ele era um presidente autoproclamado. Terminou passando vergonha, não conseguiu assumir o governo, mas criou muita confusão. Tomou parte dos recursos da Venezuela que estavam aplicados no exterior, porque os governos que reconheceram o Guaidó como o verdadeiro presidente autorizaram que ele tirasse dinheiro de banco. Então, olha, um caos. O que a França, o Brasil, a Colômbia, o México, agora também, em parte, a Casa Branca estão tentando é evitar um Guaidó 2.0. O presidente Lula, inclusive, foi até o Chile e tentou trazer também Gabriel Boric, que a gente tem as imagens, presidente chileno, para essa mesma posição de cobrar a transparência, mas sem aumentar as tensões na Venezuela. Deixar que os venezuelanos resolvam os problemas deles. Bem, apesar de tudo isso e de a posição brasileira parecer a mais aceita para resolver esse conflito na Venezuela, surgem outros focos de tensão com o Brasil, mostrando que o mundo vive um momento muito turbulento. Agora na Nicarágua, interessante, porque a Nicarágua também era um país
com uma tradição de esquerda, Revolução Sandinista, né, que derrubou a ditadura lá no fim dos anos 70, e os sandinistas tinham boas relações com o PT aqui no Brasil, com as forças de esquerda em toda a América Latina. Mas o atual presidente, o Daniel Ortega, que é um revolucionário, ou foi um revolucionário lá em 1979, foi assumindo posições que muita gente considera em total desacordo com os princípios da Revolução Sandinista. Mandou prender gente, mandou prender até um bispo católico lá na Nicarágua. O Lula ligou para ver se soltava um bispo. O Daniel Ortega nem respondeu. Bom, o que fez a Nicarágua nessa semana? Expulsou o embaixador brasileiro, como uma forma de retaliação, porque o Brasil não está se somando totalmente na defesa da Nicarágua. E aí o Brasil de volta também expulsou o representante diplomática da Nicarágua. Então, mostra que há uma nova conformação na geopolítica aqui da América Latina. No passado, a gente lembra, né? Tinha lá Chaves, Lula, Kirchner, Mujica, Rafael Correia, um bloco de esquerda, né? 20 anos atrás, nos primeiros governos do Lula. Um bloco de esquerda. Agora você tem uma esquerda da Venezuela e da Nicarágua, que é contestada. Você tem alguns presidentes de direita, como Javier Milei, como os presidentes do Peru e do Equador, e você tem um bloco mais moderado, de uma esquerda moderada, formada por Lula, por Petro na Colômbia e por López Obrador no México. Primeiro, a observar isso. Segundo ponto, observar que a disputa na Venezuela é uma disputa geopolítica. Não é só democracia, autoritarismo. A oposição na Venezuela não tem nada de democrática, a gente já falou sobre isso. Então a grande disputa é pelo petróleo. De um lado, Rússia e China, que reconheceram rapidamente a vitória de Nicolás Maduro. De outro, os Estados Unidos e a OTAN, que gostariam de retomar as reservas de petróleo da Venezuela e também retomar a Venezuela como um parceiro fechado com esse bloco aí do Atlântico Norte. Mas nessa altura, os Estados Unidos parecem mais preocupados e mais interessados em olhar para a eleição que acontece lá, nesse segundo semestre. Então o governo Biden, que desistiu da reeleição, está preocupado em eleger a Kamala Harris e não em gerar mais um foco de tensão aqui na América Latina, no momento em que já há tensão no Irã, ameaça de uma guerra total no Oriente Médio, envolvendo Irã e Israel. A Kamala Harris avança nas pesquisas, a gente tem aqui mapas, olha, em que ela já seria, segundo as pesquisas, provável vencedora, derrotando Donald Trump. Para a gente fechar aqui no Brasil esta semana, um caso bastante complicado, um sinal ruim que veio do Tribunal de Contas da União, ao analisar um caso antigo de um relógio que Lula recebeu de um fabricante francês. O TCU disse que presidentes da República não têm obrigação de devolver os seus presentes. A malandragem do TCU, porque trouxe um caso do Lula do passado, que não tem nada a ver com as joias do Bolsonaro, porque o Lula recebeu esse relógio do fabricante, não foi de governo nenhum, e não escondeu, e não tentou vender, porque o Bolsonaro escondeu, mandou para o exterior, transformou em dinheiro, e quando o Bolsonaro fez isso já havia normas que diziam que não poderia fazer. Então o TCU deu uma decisão sobre o Lula para tentar livrar a cara do Bolsonaro. É um sinal ruim de que pode haver uma tentativa de anistia aí para o Jair Bolsonaro. No momento em que os bolsonaristas continuam espalhando fake news, agora sobre as medalhas e sobre a taxação dos atletas brasileiros. Chegaram a dizer que, olha que absurdo, o Lula e o Haddad taxam tudo, até as medalhas vão ser taxadas. Não é assim. O objeto, a medalha de ouro, medalha de prata, bronze que os atletas ganham, não é taxado. Agora, alguns atletas ganham prêmios do Comitê Olímpico Brasileiro em dinheiro. E aí, a lei, as regras da Receita Federal prevêem uma taxação. E aí os bolsonaristas, tá vendo? É o governo que quer taxar tudo. Essa taxação tem mais de 50 anos. O Bolsonaro, na Olimpíada passada, quando era presidente, a Receita Federal do Bolsonaro também taxou, porque qualquer trabalhador, qualquer cidadão brasileiro tem que pagar imposto sobre o que recebe. Né? O Lula, para tentar dar uma resposta, está publicando uma medida provisória para liberar os atletas do pagamento destas taxas, não sobre as medalhas, que eram mentiras,
isso é mentira dos bolsonaristas, mas sobre o prêmio em dinheiro. De certa maneira está cedendo a essa pressão e as fake news, mas é uma tentativa de desarmar mais essa onda de mentiras dos bolsonaristas.